Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo aí, X-Plane 11 a bordo do PC-12 da Carenada, aeronave fantástica aí, trazendo pra você um tutorial em parceria com Eduardo Gório do canal Golf Oscar Romeo, que vai tornar possível sair do ponto A ao ponto B daquele jeito que você já conhece, zero fadiga, zero mistério. Então cola aí e vem assistir esse tutorial sensacional em parceria com o canal Golf Oscar Romeo. Quero agradecer ao Eduardo Gório aí pela parceria, então vamos lá. Sejam bem-vindos a bordo! Meu nome é Eduardo Gório, sou do canal Golf Oscar Romeo e hoje vou mostrar um tutorial completo do Pilatus PC-12 da Carenado, com plugin que aumenta o realismo e o GPS da Garmin, o GTN 750. Antes de iniciarmos o nosso voo, vamos conferir nosso combustível através do menu Mass and Balance, pois com esse plugin, mesmo que você adicione uma quantidade de combustível nas configurações do X-Plane, pode haver alterações ao carregar a aeronave. Neste caso, faremos o voo São Paulo-Guarulhos para o Rio Galeão. Vamos utilizar 1.262 libras. Vamos dividir em dois para ficar 631 em cada asa. Finalizado o abastecimento, podemos configurar o peso dos passageiros e bagagem. Para este voo, vamos apenas com um piloto e 100 kg de bagagem. Lembrando que o Pilatus é uma aeronave homologada Single Pilot, ou seja, não é obrigatório ter dois pilotos para voar essa aeronave. Vamos posicionar a aeronave. No meu caso, o Better Pushback não funciona corretamente com essa configuração. Porém, vamos posicionar a aeronave clicando no ícone e usar o manche e pedais para movê-la para frente ou para trás. Agora que estamos posicionados, vamos realizar a inspeção externa. Clicando neste ícone, será exibida uma janela onde algumas etapas poderá ter um botão de ação. Por exemplo, no caso dos flaps, protetor do tubo de pitot, escapamento do motor e também no calço da aeronave. Agora vamos verificar a manutenção da aeronave clicando neste ícone. Notem que a bateria está descarregada, então vamos clicar para corrigir. Clicamos no Recharge para recarregar as baterias. Lembrando que nos demais itens poderá aparecer a opção Fix para corrigir os problemas. Neste menu é possível conectar a sua conta do FS Economy e aumentar ainda mais o nível de realismo. Feito toda essa preparação, vamos verificar se todas as manetes estão nas posições iniciais e em seguida vamos iniciar ligando o oxigênio, o EPS, ECS, configuramos a altitude para pressurização da aeronave. Vamos para o overhead, ligamos as baterias e em seguida ligamos a nave e beacon lights. Ligamos o aviso de não fumar e de atar cintos. Agora vamos abrir essa janela para monitorarmos os parâmetros do motor durante o acionamento. Clicamos no botão Starter por 2 segundos e aguardamos atingir 12% do NG para abrir o Conditional Lever. Lembrando que nessa etapa, avance um pouquinho apenas a manete do Conditional Lever para evitar que a aeronave pegue fogo. Após estabilizar o ITT, voltamos para o overhead e vamos ligar os geradores, os aviônicos e ligamos o sistema de ar-condicionado e aquecimento. Caso tenha algo de errado, é nessa tela que será exibido os avisos. Aplicamos 15 graus de flap e em seguida configuramos a altitude de cruzeiro ou a do próximo fixo, caso haja alguma restrição no procedimento de saída. Agora vamos testar o piloto automático. Teste de luzes, stall e fogo. Tudo pronto. Agora vamos configurar os procedimentos de saída e chegada no GTN 750. Clique em Flight Plan, clique no aeródromo de origem e depois Load Departure. Selecione o procedimento de saída, no nosso caso, Genco 2 Bravo, e clique em Load Departure. Clique sobre o último fixo, Genco, e selecione Insert After para adicionarmos o nosso próximo fixo, Ezoro.
Voltamos ao menu, selecionamos Proc e em seguida Arrival. Modificaremos o aeroporto de chegada para o Galeão Sierra Bravo Golf Lima e selecionamos nosso procedimento de chegada, EPIG Uno Bravo. Vamos selecionar agora a pista, que vamos pousar, neste caso a 28, e clique em Load Arrival. Voltamos ao menu principal, clicamos no mapa e vamos observar nossa rota utilizando o mouse. Tudo certo, agora vamos passar nosso modo de navegação para GPS. Feito isso, ligaremos todas as luzes do painel para facilitar a visualização. Ligaremos a luz de táxi e vamos iniciar o nosso táxi até o ponto de espera. No ponto de espera, vamos acionar o Parking Brake, ajustar nosso transponder, neste caso 2000, passar o modo para Alt, ligar a Landing Strobo Lights, Prop, separador inercial, Strobes, o aquecimento do para-brisa e vamos passar a manete do Conditional Lever para a posição Flight Idle. Após alinhar, vamos aplicar potência e manter 36,9 de torque em toda a etapa da subida. Ao decolar, recolhemos o trem de pouso. Acionamos o Yaw Damper, ligamos o Autopilot, nave, recolhemos o flap, aguardamos a nossa velocidade indicada atingir o final da faixa branca e selecionamos o botão IAS. Vou deixar aqui para vocês um card onde eu falo só sobre esse botão IAS. Ativamos o Alt para que a aeronave pare de subir quando a altitude for atingida. Faremos o ajuste de climb de pressurização. E no nível de transição, vamos passar nosso ajuste do altímetro para 1013 clicando nesse botão. Desligaremos as luzes de táxi e pouso e também o aviso de atar cintos. Essa aeronave não simula congelamento, mas vamos deixar aqui o anti-ice ativado. Vamos configurar nosso procedimento de aproximação para termos os dados de estimativa de voo. No GTN é possível verificar o tempo restante do voo, clicando em Utilities, Trip Planning, clicamos em Mode para deixar a opção Flight Plan e em seguida clicamos em Lag para colocar a pista que iremos pousar, neste caso Runway 28. Lembre-se de deixar ativada a opção Use Sensor Data para calcular de forma dinâmica de acordo com nossa velocidade. Vamos ao menu VNAV e teremos ali a altitude da descida e o tempo estimado para o início da descida. Ao atingirmos o nível de cruzeiro, o IAS irá desligar automaticamente e a aeronave passará a ganhar velocidade. Vamos deixar configurado nossa altitude de descida e lembre-se de que quando restar 1 minuto para o ponto ideal de descida, você será alertado com um sinal sonoro. Para a descida, vamos ativar o Vertical Speed e ajustar a razão da nossa descida. Neste caso, o GTN indicou para a gente 1.390 pés por minuto. Vamos
descer então a 1.400 pés por minuto. Detalhe, não se esqueça de marcar a opção Alt, senão a aeronave vai descer e ultrapassar nossa altitude configurada. O GTN informa para a gente as altitudes dos próximos fixos, então precisaremos nos atentar sempre no que está informando na tela para a gente. Também é importante sempre conferir na carta do procedimento se não existe alguma restrição de velocidade, pois de altitude ele nos informa. No nível de transição, vamos ligar a Landing Lights e a Taxi Lights e o aviso de atar cintos. Neste ponto, ajustamos o altímetro, neste caso não tivemos variação. Para o pouso, vou configurar a altitude de decisão, nesse caso 217 pés. Faremos o ajuste neste local e devemos observar o valor na tela no horizonte artificial, na cor ciano, azul claro. Quando estivermos na aproximação final, vamos configurar a frequência do ILS. Em seguida mudamos de GPS para Lock 1 clicando em Nav e selecionamos a opção APR no piloto automático. Para o pouso, vamos desligar o Yaw Damper, descer o trem de pouso, aplicar flaps conforme necessário e manter uma aproximação entre 100 a 120 nós e o nosso toque deverá ocorrer entre 80 a 100 nós. Após pousar, aplicaremos o reverso. Ao livrar a pista, passamos o transponder para Standby. Vamos desligar a Landing Lights e Strobo Lights. Desligamos os aquecedores do para-brisa. Passamos a manete do Conditional Lever para Ground Idle. Recolheremos os flaps. Para o corte do motor, acionamos o Parking Brake. Faremos o corte da manete Conditional Lever para Cutoff. Desligaremos todas as luzes. Em seguida, desligamos os aviônicos, geradores e as baterias. Para finalizar, passamos o EPS para off, o ECS para alto e desligamos a válvula de oxigênio. Espero que tenham curtido o tutorial. Aproveite para deixar o seu like, inscreva-se no canal e caso tenha ficado com alguma dúvida em algum passo, deixe nos comentários do vídeo. E até o próximo tutorial!